O nosso conjunto A vai ser os inteiros, K vai ser um natural fixado, então você define a seguinte relação aí em Z. X se relaciona com Y, se e somente se x menos y é igual a kn, certo? Para algum n natural, certo? Esse para algum n natural também poderia ser trocado aqui com existe algum n natural para o qual satisfaz essa condição, tá? Então, aqui são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Item A. O item A ele pede para você verificar tio é uma relação de equivalência. Solução aqui. Caminhão mesmo, certo? Só que em vez de perguntas, vocês vão já fazer afirmações. R é reflexiva. E aqui o que você vai fazer? Você vai justificar essa sua afirmação. Certo? Se você dizer só que é reflexiva, mas e aí, por quê? Eu já estou dizendo no enunciado que é uma relação de equivalência. Eu não quero que você me diga que ela é, eu quero que você prove que ela é. Certo? Então você vai ter que verificar essa reflexividade. Então, de fato, para facilitar a sua vida, desde o início, você já pode pegar 3 elementos arbitrários. Tá? Lembra? Para verificar a reflexividade, você precisa de um elemento arbitrário, que a gente geralmente chama de X. Para verificar a simetria, você precisa de 2 elementos arbitrários, que geralmente a gente chama de X e Y. E para verificar a transitividade, você precisa de 3 elementos arbitrários, que você chama de X, Y e Z em geral. Vai depender do conjunto que você está trabalhando. Nesse caso aqui, como é o conjunto dos inteiros, você já pode pegar aqui, sejam x, y, z pertencentes ao nosso A, que a gente sabe que é igual a z. Então, tudo tranquilo. Para deixar mais bonitinho, você poderia colocar aqui, vamos verificar as 3 condições de relação de equivalência. 2 pontos. Tio é reflexiva. Então, de fato, x se relaciona com x, pois para ter essa relação, o x menos o x tem que ser um múltiplo do k, mas x menos x é zero. E zero é um múltiplo do k. Basta você colocar aqui, k vezes zero. E, obviamente, esse zero aqui é um inteiro. Certo? Ou seja, volta aqui para cima. O n, para esse caso aqui, o n é zero. É para existir um n. Esse n não é o mesmo para todo mundo. Basta existir. Se existir um n para o qual vale essa igualdade, você tem a relação. Então, x se relaciona com x, porque x menos x é igual a zero e zero é igual a k vezes zero. Então, vamos... Aqui a justificativa é para a reflexividade. Agora a justificativa para a transitividade. Tio é transitivo. Aliás, vamos manter a ordem, né? Simetria. Tio é simétrica. De fato, se x se relaciona com y, você tem que concluir que o y se relaciona com x. Tá? Então, o que é que você vai fazer aqui? Por definição, x se relaciona com y, quer dizer o quê? Que existe um inteiro tal que
x menos y é igual a k vezes esse inteiro. Mas você quer o quê? Que o y se relacione com o x, ou seja, que o y menos o x seja igual ao múltiplo do k. Mas, ó, o y menos o x é o x menos y a menos de um sinal negativo. Então, ó, você vai ver isso aqui, ó. Y menos x é igual a menos x menos y, que é igual a menos kn. E aí, para ficar igualzinho a definição lá, vai fazer isso aqui, ó, k vezes menos n, onde menos n também é um inteiro. Se o n é um inteiro, então menos n também é inteiro. Então, o que é que você mostrou aqui? Ó? Que existe um inteiro, esse inteiro é menos n, para o qual ó, y menos x é igual a k vezes menos n. Conclusão, logo, y se relaciona com x. Certo? Usando a sua relação de equivalência. Vou repetir, y se relaciona com x por quê? Porque y menos x está aqui, é um múltiplo do k, um múltiplo inteiro do k. Então, isso fecha a simetria. Agora, por último, a transitividade. Vou subir mais um pouco aqui. Transitividade. Tio é transitivo. Então, ó, fato se x. Você sempre tem que saber quais são as hipóteses de cada propriedade. Certo? A hipótese da reflexividade não tem hipótese, certo? Você só tem que mostrar que todo elemento de A se relaciona com ele mesmo, certo? E aí a única coisa que você tem é a definição da sua relação. Hipótese de simetria. X se relaciona com Y. Então, um elemento se relaciona com outro elemento, que em geral é X se relaciona com Y. E a hipótese da transitividade. Então, são duas hipóteses. X se relaciona com Y e Y se relaciona com Z. Então, você parte disso, usa a definição. Significa o quê? Que existem dois inteiros, que eu vou chamar de M e N, tais que x menos y é um múltiplo do k, e y menos z também é um múltiplo do k. O que é que você tem que mostrar para concluir a transitividade? Que o x menos o z também é um múltiplo do k. Então, vou colocar aqui, ó, daí x menos z é igual. Você sabe, ó, que se você colocar aqui menos y nessa expressão, você já vai ter um múltiplo de z. Se você colocar mais y nessa expressão, você vai ter um múltiplo um múltiplo do k e outro múltiplo do k. Então, ó, olha o que você vai fazer. Truquezinho velho. Subtrai e soma o elemento que você quer. Certo? Adicionei e subtraí ele, ou seja, vale essa igualdade aqui, ó, porque no final das contas eu estou somando por zero. Mas por que eu fiz isso? Porque você tem uma expressão para essa, você sabe que x menos y é k vezes m, e y menos z é k vezes n. Então, coloca aí. Você vai ter ó, k vezes m mais k vezes n, que é igual... Eita, letrinha. K vezes m mais k vezes n. Vai ser igual, coloco k em evidência, aí vai ficar k vezes m mais n.
onde soma de dois inteiros é um inteiro, então você acabou de obter um inteiro o inteiro que você precisava, certo? Onde, deixa eu colocar aqui, onde m mais n pertence a z. Portanto, colocar logo. Logo, x se relaciona com z. Conclusão. O tio, ele é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, portanto, tio é uma relação de equivalência em A. E isso conclui aí. Certo? O item B aí, eu vou só dar a ideia para vocês, certo? Mas antes de passar para o item B, eu tenho que perguntar a vocês, vocês têm alguma dúvida com respeito à resolução do item A? A qualquer passo que você não entendeu, é importantíssimo você perguntar. A qualquer passo desse aqui que foi passado, é importante você saber linha por linha, certo? Porque você está argumentando, certo? Se por acaso na sua argumentação da sua resposta tiver algum furo, certo? Sua resposta consequentemente vai estar errada. Então, por isso, cada linha da sua argumentação tem que estar bem explicada e tem que estar bem embasada. Deixa eu ver aqui. Maria Luísa disse que está tudo certo, okay, sem dúvidas, mas ninguém falou, então acredito que não tem dúvidas. Certo? A Cairene também disse que deu para entender. A pergunta agora do item B, deixa eu só dar uma olhada rápida aqui, para concluir. Para K igual a 4, determina as classes de equivalência e o conjunto quociente. Certo? Então, vamos lá. Você tem que saber aqui a definição de classe de equivalência e de conjunto quociente. Então, vou só relembrar para você aqui, ó, o enunciado, K igual a 4, e ele quer saber isso aqui, ó. Quem são as classes de equivalência e o conjunto quociente? Quando K é igual a 4. Solução. Primeira coisa, pegue um elemento, para você saber quem é essa classe de equivalência, vamos trabalhar com elementos arbitrários primeiro. Note que, se você pegar um elemento arbitrário numa classe de equivalência arbitrária, você vai ter isso aqui, ó. Por definição, propriedades, certo? Você tem que ver, para fazer essa questão, eu sugiro que você volte na nossa aula sobre conjunto quociente, certo? E relação de equivalência. Acredito que são as aulas 3 e 4, certo? Para relembrar essas propriedades. Tá? Então, aqui, ó, y pertence à classe de equivalência do x, se somente se y se relaciona com x. Se e somente se. Agora, isso aqui é um fato geral. Agora, a partir daqui, a gente vai usar a nossa definição de relação de equivalência. Significa que y menos x é igual a k vezes n para algum n natural. Mas aí você sabe que o nosso k agora é 4. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes n para algum n natural, não inteiro, né? Tinha falado natural. Para algum n inteiro. Então, aqui, posso melhorar um pouco mais isso aqui, certo? Porque eu quero saber a cara dos elementos que estão nessa classe. Então, ó, deixa o y em evidência. Vai ficar assim, ó, y igual a 4n mais x, certo? Para algum n inteiro. Então, agora, ó, por que isso aqui é importante? Porque agora você vai ter isso aqui, ó. Assim,
Vamos pegar a classe de equivalência do zero. Classe de equivalência do zero são os y que estão em A, por definição, tal que y se relaciona com zero. Mas você sabe que o y se relaciona com zero se somente se y é igual a 4n mais zero, para algum n natural. Então, vamos repetir aqui, são os y que estão em A, tal que y é igual a 4n, obviamente não preciso colocar o mais zero, com n inteiro. Certo? Esse com aqui é só para simplificar esse para 1. Então, conclusão aqui. Quem é a classe de equivalência do zero? São todos os múltiplos do 4. Certo? São todos os caras da forma 4n para n inteiro. E quem seria a classe de equivalência do 1? Quem seria o 1 barra? São os caras que estão em A, tal que são da forma y igual a 4n mais 1. Ó. O x aqui é 1. Tá? Então, seria mais 1. Com n inteiro. Seguindo o mesmo raciocínio, ó, você vai ter o 2 barra e o 3 barra. São os caras que estão em A, tal que y é igual a 4n mais 2 com n inteiro. E por fim aqui o 3 barra são os caras que estão em A, tal que y é igual a 4n mais 3 com n pertencente a z. Certo? Mas as classes de equivalência são para todos os inteiros. Então, ó, tem o 4 barra, 5 barra, 6 barra, menos 1 barra, menos 2 barra. E aí, como determinar todos eles? Certo? Veja só, vamos ver aqui o 4 para você entender como é o comportamento disso aqui. Se você assistiu a nossa aula 4, você já tem um exemplo bastante parecido na nossa aula 4. Então, você vai saber mais ou menos o que esperar. 4n mais 4, com n inteiro. Mas veja só, 4n mais 4 é um 4, bota o 4 em evidência, vira um 4 vezes n mais 1. Ou seja, é um 4m com m inteiro. Ou seja, esse conjunto aqui é o conjunto dos múltiplos de 4. Por quê? Porque isso aqui é um múltiplo de 4. Então, esse carinha aqui volta a ser o 0 barra. Deixa eu colocar aqui só um passo intermediário. Y igual. Para não repetir o m aqui, eu vou colocar 4m com m inteiro. Mas esse aqui é o quê? É o 0 barra. Certo? Isso aqui você pode verificar por inclusão de conjuntos, certo? Mas isso aqui é bastante simples. É a lógica, né? Você tem um múltiplo de 4 mais um múltiplo de 4, você vai ter, como consequência, um múltiplo do 4. Só ajeitar esse 0 aqui. Agora, vê só. Quem seria o 5 barra? 5 barra são os caras da forma 4m mais 5. Mas você pega o 5 e quebra em 4 mais 1. Então, no final das contas, você vai ter um múltiplo de 4 mais 1. Múltiplo de 4 mais 1, a gente sabe que é o quê? O 1 barra. Então, ó, o 5 barra é igual a 1 barra. O 6 barra é igual ao 2 barra. Por aí vai. Certo? Essencialmente, o que você tem é o 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra, que são as classes de equivalência distintas. Certo? O restante é algum desses 4. Por quê?
Porque todo inteiro que você pega, qualquer inteiro que você pega, ele pode ser escrito da forma 4n, 4n mais 1, 4n mais 2 ou 4n mais 3. Certo? Então, por isso que você tem só essas 4 classes de equivalência. Vou colocar aqui, ó, de modo geral, modo em geral, temos x barra igual a y pertencente a A, tal que y igual a 4n mais r, com m pertencente a z, onde r é igual a 0, 1, 2, 3. Certo? Por que que ele é dessa forma? Você sabe que ele é da forma 4n mais x, mas o x você pode dividir por 4, certo? Dividindo x por 4, você só tem 4 possibilidades de resto. Resto 0, 1, 2 ou 3. Então, ó, portanto, conclusão, x barra é igual a r barra Se você não está totalmente seguro com essa conversa de resto, nos próximos 2 estágios, nós vamos começar a falar sobre teoria dos números, e aí a gente vai falar sobre o algoritmo da divisão, e aí talvez isso fique um pouco mais claro para você. Onde R é igual a 0, 1, 2 e 3. Então, só para concluir aqui o raciocínio, essas daqui são as classes de equivalência, mas a questão também está pedindo o conjunto quociente. Então, sabemos que conjunto quociente, por definição, é isso aqui, ó. Ou seja, é o conjunto de todas as classes de equivalência de A. Mas o que a gente viu aqui? Que o A só tem 4 classes de equivalência, que é o 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra. Então, a gente pode colocar aqui, isso aqui é só a definição, tá? Essa primeira igualdade aqui é só a definição. Tá? Se por acaso você respondesse isso aqui, estaria totalmente errado, porque você só está colocando a definição, mas a gente quer a definição para essa classe em específico. Tá? Então, você tem que dizer quem é. Então, nesse caso aqui, isso aqui é o 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra. Certo? E aí você respondeu quem são as classes e quem é o conjunto quociente. Certo? Com isso, você finaliza a questão 4, itens A e B.